Olá, hoje nós vamos falar então sobre alguns hacks de estrutura organizacional, tá? Então nessa fase de estruturação e planejamento é muito importante a gente ter a compreensão de algumas coisas do modus operandi aí da sua área comercial. Então primeiro de tudo eu queria só trazer uma visão aqui de como que funciona a hierarquia, né, que você deve estabelecer ou trabalhar dentro da sua estrutura de vendas e os papéis, tá, de cada um. Então imagina o seguinte, tá? Indo primeiro para a base aí da nossa pirâmide, né, de vendas, você vai ter os seus sales reps, né, sejam SDRs ou inside sales, você tem a base ali do seu time, tá? É super importante que na liderança comercial desses times você tenha aí um sales manager ou um coordenador, né, como você quiser chamar, mas que ele seja 100% focado no coaching desses vendedores, tá? Então ele tem que ser um líder, né, que vai ficar focado no desenvolvimento comercial dos vendedores, que vai ouvir ligação, que vai ajudá-los a vender mais, que vai fazer feedback, que vai fazer one-on-one, né, que vai lidar com todas as crises existenciais dos seus vendedores. Então, ele tem que ser um líder muito focado em pessoas. Geralmente, a proporção de líder para liderado é de um líder para cada 9 pessoas. Tá? Eu recomendo fortemente que você siga esse padrão. Acima desses coordenadores ou gerentes, tá, que você vai ter de pessoas, a gente tem o que a gente chama de managers de área, né? Ou seja, gerentes, né, ou diretores, aí depende do estágio da sua empresa, tá? Mas gerentes ou diretores que vão olhar mais para o ponto de vista de gestão, né? Então, são executivos que vão começar a olhar mais para os números, né, para a eficácia da operação e entender como que você desdobra alguns problemas. Então, é o gerente ali de área, né, o gerente que vai olhar e falar o seguinte: puxa, estamos com um gap aqui, o que a gente precisa fazer para otimizar aqui, né, para qual caminho a gente deve ir, onde que a gente está mais perdendo, onde que a gente está mais ganhando. Então, ele vai ter que ter um olhar mais tático com relação à área que ele está analisando, né, seja SDR ou seja vendas, na área que ele for responsável, para desdobrar e tirar barreiras para o time conseguir bater mais metas. E acima desses managers, geralmente você tem a visão dos diretores ou C-levels dentro da empresa, que aí sim esses caras só vão olhar mais para o âmbito estratégico da companhia, vão conectar a estratégia da empresa com a visão econômica ali da área comercial, né, de onde que a empresa tem que ir, de quais são os melhores modelos para entrar no mercado, quais são os melhores caminhos, né? Basicamente ele vai trabalhar muito forte na camada de estratégia comercial, cultura, né, comportamento, e vai trazer isso para os managers de área e desdobrando em como executar. Essa aqui é uma visão mais ou menos de uma hierarquia aqui da área comercial. Onde que você deveria começar? Se você falar assim, eu não tenho nada disso, né? Por onde eu começo? Cara, começa com uma estrutura onde você vai ter os seus sales reps e os managers que vão estar focados em coaching desses vendedores, tá? A coisa mais básica que você precisa fazer é garantir que todo mundo sabe vender, que está todo mundo bem treinado e que eles sabem o que eles precisam fazer. Bom, outro ponto importantíssimo, tá, para esse estágio inicial é trabalhar o compensation plan, né? Ou seja, o modelo de remuneração fixo ou variável da sua equipe comercial. Bom, para esse modelo aqui, eu vou te dar algumas sugestões assim, que eu vejo de boas práticas de mercado. Tanto eu já testei muitas delas, tá? Como também vejo hoje vários clientes que eu tenho sobre quais são os melhores caminhos, tá? Quando a gente vai trabalhar o modelo de compensation, o primeiro de tudo é pensar na diferença do quanto que a gente quer pagar de salário base e o quanto que a gente quer pagar de salário variável. Se o seu ticket médio for baixo, tá? E aí no caso de inbound especificamente, a prática que eu vejo mais comum é você ter 50% do pacote desse profissional baseado no salário fixo e 50% no salário variável. Ou seja, se você tem um inside sales que tem um salário base de R$2.000, o pacote 100% dele batendo as metas é de R$2.000. Ele faria 4 no total. Não significa que ele tem algum tipo de trava, tá? Ele pode continuar ganhando mais, como ele pode ganhar menos se ele não bater as metas. Mas o pacote estimado seria de R$4.000 nesse exemplo. Tá? Então é muito comum você ter uma relação de meio a meio entre fixo e variável em posições de inside sales. Tá? Se a venda ela é mais especializada, né, no caso da pod, quando você está trabalhando com outbound, ainda não no nível enterprise, tá? Mas ela é um pouco mais especializada, você pode ter também meio a meio, né, com obviamente proporções de salários diferentes, mas também é comum você já observar, em alguns casos, tem uma relação de 70-30, né? Ou seja, onde 70% do pacote do seu vendedor está mais baseado em fixo e os 30% baseado em variável. Agora, o que é interessante, tá? Dentro do total de variável que a gente tem, estimado para a nossa equipe comercial, não significa que a gente tem que recompensar somente o esforço individual. Uma grande prática que está sendo adotada pelas empresas aqui no Brasil, e assim, já comprovado por vários estados que isso funciona, né, no mercado americano,
é a estratégia de você dividir, né, a remuneração variável dele, sendo baseado uma parte na performance individual e outra parte na performance do grupo. Vou te dar alguns exemplos aqui. Então imagina no caso do Inside Sales, tá? Vou trazer aquele exemplo de R$2.000. Então o salário base dele é 2.000 e o variável dele é 2.000. Só que esse variável dele de 2.000, ele está atrelado a 2 gatilhos, tá? Então o gatilho 1 é a performance individual dele, que vale R$1.000, tá? Então assim, se você entregar as suas agendas, né, ou se você entregar as suas vendas 100%, você vai ganhar R$1.000 de comissão. Se entregar mais, vai ganhando proporcionalmente, assim por diante, tá? Os outros 50%, né, que são os outros R$1.000, você ganha se o time bater a meta. Então, se a sua pod ou se a sua squad bater a meta, você ganha 50% do seu pacote variável. Quais são os principais benefícios de você fazer esse tipo de modelo, tá? Primeiro de tudo você deixa de tornar o seu time de vendas uma carnificina, né, onde cada um trabalha, cada um por si. O pior cenário que você pode conseguir dentro de uma equipe comercial é o seguinte: dentro do mesmo time, né, total de vendas, você ter, por exemplo, o SDR batendo meta e todo mundo feliz comemorando o mês e vendedor triste porque a área não bateu a meta de vendas. Tá? Isso é muito ruim para a moral do time de uma maneira geral. Então a ideia se você trabalha em equipe, né, e você atribui uma parte da remuneração deles em equipe, você força que eles trabalhem em conjunto, né, visando a melhoria da qualidade do processo, a melhoria da qualidade dos leads, ao invés de só pensar no resultado individual. Tá? Dentro do pacote variável, 50 por 50, né, ou seja, 50 individual e 50 grupo, é um desafio, é possível de fazer, já vi algumas empresas fazendo isso, e assim, com certeza você vai conseguir 70-30. Tá? Que é 70% baseado na performance individual e 30% na performance do grupo. Esse é bem aceitável e nunca, geralmente, você tem algum tipo de objeção. 50 por 50, se é um time, né, que já estava com outro tipo de modelo, que já estava com alguma outra sistemática, você pode ter bastante resistência nesse tipo de mudança, tá? Mas se você está começando do zero, é um caminho que eu testaria já desde sempre, desde o alinhamento da expectativa, quando você começa a contratação, já explicando como funciona o modelo, né, que a chance de você ter problema com isso, ela diminui exponencialmente. Bom, e aí lembrando, tá, gente, que independente da complexidade do racional que você faz por trás, a meta ela tem que ser simples, tá? Quanto mais simples ela for, melhor. Então, por exemplo, com relação aos resultados, como que eu gosto de fazer, geralmente, tá? Eu trabalho 3 metas, né? Então você elabora ali um racional por trás, tá? Lá você fala o seguinte, se você atingir tanto de vendas, né, ou tanto de oportunidades, você atingiu sua meta 1. Né? Então essa meta 1, vamos supor, se o seu pacote variável é R$1.000, né, essa meta 1 você vai ganhar 700. Então parabéns, você atingiu a primeira faixa da sua meta, que é a meta 1. Ok. A meta 2 é a partir de tantos por cento aqui de atingimento. Né? Se atingiu sua meta 2, você vai ganhar os seus R$1.000. E a meta 3, você vai ter um acelerador. Se você ultrapassou a expectativa do resultado, você vai ganhar R$1.500, R$2.000 só por ter atingido esse terceiro bloco de nota. Então, estou dando um exemplo, tá? E você pode brincar com isso. Você pode falar assim, essa aqui é meta amadora, essa aqui é profissional, essa aqui é veterano. Você pode chamar de meta prata, bronze, bronze, prata e ouro. Você pode dar níveis diferentes, né, que elas estão, na verdade, traduzindo aquele racional que a gente teria do seguinte: quanto que eu pago se ele atingiu 80% da meta, 90%, 100%, que acaba ficando mais complexo, né, para ele calcular o percentual de cada uma das coisas. Né? Minha sugestão é você simplificar isso ao máximo, trazer um valor fixo ou um valor por venda. Tipo assim, quando você fizer a meta 1, você vai ganhar R$50 por venda. Quando você fizer a meta 2, você vai ganhar R$100 por venda. E a meta 3 você ganha R$150 por venda. Né? Você pode fazer uma coisa assim que simplifica muito, né, o processo, tanto para o desempenho individual quanto para o desempenho em grupo. Bom, espero que tenha ficado claro, tá, como que a gente pode trabalhar a primeira estrutura, né, na liderança e a primeira visão de como que a gente pode distribuir o plano de compensation. De novo, não tem uma regra de ouro aqui, tá, que vai falar assim, exatamente isso aqui vai funcionar 100% para a sua equipe, porque tem um contexto, né, de pessoas e de momentos específicos, mas é super importante usar esses racionais aqui na definição do modelo que você for trabalhar.